Laura, uma jovem mulher prestes a se casar, é brutalmente morta em seu apartamento. O detetive, Mark, investiga o caso e vai atrás dos principais suspeitos. Mas conforme se aprofunda na trama do crime, vai ficando fascinado pela figura de Laura. Ela o encanta. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Laura. Lançado em 1944, Laura conta com direção de Otto Preminger, um dos grandes diretores do cinema, que vai aqui se aproveitar de todo o estilo e de toda a alma do noir para contar uma história muito singular. E olha, esse é um filme que vai trazer muitas das clássicas características desse estilo cinematográfico. A constante dubiedade dos seus personagens, os dilemas sociais e os crimes. Mas a grande sacada desse filme é jamais parar por aí. Laura se aprofunda em questões, aí sim, nada típicas do cinema noir. É um filme muito mais sobre o estudo da mulher, o estudo da Laura, do que necessariamente sobre o crime ou a investigação. Afinal, conforme o filme se desenrola, os diferentes personagens masculinos que orbitam essa figura central vão descrevê-la. Cada um à sua maneira, cada um do seu ponto de vista. E isso vai fascinando o Frank, detetive que eu relatei para vocês lá no começo do vídeo, na sinopse, que se vê fascinado pela Laura. E o filme vai trabalhar muito bem justamente esse fascínio, que aos poucos vai se tornando uma obsessão, que é comum a todos os homens desse filme, e a gente já volta para abordar isso um pouquinho mais à frente. O Otto Preminger é muito habilidoso na construção desse clima. É um filme de muita classe, mas que consegue também, junto disso, trazer uma carga de mistério e uma carga até mesmo fantasmagórica. Conforme os personagens falam sobre essa mulher morta, a aura, o espírito dela parece vagar em cada take, em cada plano. É uma condução muito precisa que constantemente parece estar em uma corda bamba, entre dois mundos distintos onde o diretor não quer cair por completo para nenhum deles. E aí podemos começar a nos aprofundar nos personagens e seus respectivos intérpretes. Ginny Tierney interpreta a Laura, uma mulher que, como já demonstrei para vocês, exala mistério. Uma mulher fascinante, que por muito tempo ao longo do filme nós mais ouvimos falar sobre ela do que necessariamente a vemos. Mas quando ela de fato aparece em tela pelas lembranças, pelos flashbacks, a gente consegue compreender o tamanho de sua força. Ela carrega uma sensibilidade ao mesmo tempo que uma sensualidade muito particular. É uma interpretação que opera dentro de uma segurança muito forte. É uma atriz, inclusive, que me deixou instigado para conhecer mais de seus trabalhos. Eu nunca vi outro filme com ela, mas com certeza vou atrás de mais. E interpretando o detetive, a gente tem Dana Andrews, um ator que também transmite muita segurança, mas para além disso, ele carrega todo aquele peso do detetive clássico do cinema noir. É um homem sisudo que demora a se abrir para os demais personagens, mas que consegue, através de certa lábia, conquistar os que estão ao seu redor. É uma figura muito forte desse filme, ele é a linha condutora que move essa trama. Afinal, é ele que quer descobrir quem matou a Laura e é ele que vai chegar às suspeitas que a gente começa a falar agora. A primeira dessas suspeitas é interpretada por Clifton Webb, um homem extremamente poderoso, e o filme já demonstra isso desde sua primeira cena. Um cara influente não só pelo dinheiro que possui, mas por sua popularidade entre os civis.
é um cara que é ouvido na rádio e tem textos muito lidos. Ou seja, ele carrega uma influência. E com isso, essa figura logo de cara nos chama a atenção e aos poucos nós vamos entendendo como ele se aproximou da Laura e como a relação deles se mantém ao longo do tempo ainda fica um tanto quanto confusa. Afinal, a gente entende que existe uma parceria entre eles. Será que é romântica? Será que é de amizade? Será que é de interesse? Isso não necessariamente é respondido num primeiro momento. E esse gancho, essa dúvida, pelo menos a mim, ajudou a aumentar o meu interesse, a me fisgar para dentro do filme. E a segunda suspeita é interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Vincent Price, um dos grandes atores da história do cinema, super reconhecido, que aqui novamente encarna uma espécie de canastrão. Ele tá ali envolvido intensamente com a Laura, existe uma promessa de casamento entre eles, mas a gente também entende que ele tem outros casos escusos, escondidos, que ele não é um homem tão íntegro como parece. Ele é bonitão, galanteador, fala bem, mas não vale muita coisa. E essa também é outra sacada do filme para nos manter fisgados dentro desse mistério e nos levar ao questionamento de quem matou a Laura. Esse homem influente que a gente não entende muito bem como funciona a sua relação com aquela mulher, ou esse cara que a gente sabe que é o interesse romântico dela, eles vão casar, mas ele não vale muita coisa. E aí é muito interessante a gente reparar na relação tanto do detetive como das duas suspeitas no que diz respeito a Laura. Como eu disse, ela exerce fascínio em todos eles, inclusive em nós, enquanto público, e com isso o filme consegue nos conduzir por uma jornada onde explica uma certa obsessão que aqueles homens têm pela mulher. E com isso, obviamente, também fala desse aspecto de forma um pouco mais ampla, de forma a contemplar todas as relações de poder e relacionamento dentro da nossa sociedade. É um filme que fala bem abertamente sobre feminicídio. Uma pauta que estava longe de aparecer naquela época, lá nos anos 40, mas que com os olhos de hoje, obviamente, a gente percebe e reconhece como tal. Isso fez com que o filme só crescesse pra mim, que eu admirasse ainda mais. Afinal, o diretor Otto Preminger estava se utilizando de toda uma estética e de todo um estilo cinematográfico, o do cinema noir, para discutir uma questão muito maior do que qualquer estilo, do que qualquer gênero. E consegue fazer isso com uma competência ímpar, sem deixar de lado, inclusive, as características dessa base que ele está se utilizando para construir a história. Ou seja, é um filme também muito robusto se a gente deixar de lado as questões sociais e se focar em toda a sua forma. O uso das sombras muito sofisticado, todo o seu trabalho de câmera com uma condução suave, que deixa em vários momentos margem pra gente interpretar atitudes dos personagens, o que traz uma dubiedade, um constante senso de mistério. E a forma também com que ele filma a Laura é muito particular. Me lembra um pouquinho a forma com que os cineastas do cinema noir filmam sua femme fatale, mas aqui a gente tem camadas um pouco mais complexas por cima apenas desse jogo de câmera. E obviamente todo o mistério que é gerado em torno do crime também é muito satisfatório. É um filme recheado de plot twists, ou seja, de reviravoltas, de surpresas que movimentam a trama. O tempo todo você quer saber
quem foi o assassino, mesmo que o longa só tenha 2 suspeitas principais e algumas outras tangentes que vão surgindo ali pelo caminho, como será que a Laura de fato armou a própria morte ou coisas desse gênero. E obviamente eu não vou me aprofundar nessas reviravoltas, eu não vou me aprofundar nesses spoilers, porque por mais que esse seja um filme muito influente para a história do cinema, eu sei que muita gente não assistiu e tá vendo esse vídeo aqui a título de curiosidade, e ele obviamente serve como uma recomendação. Sendo assim, não vale entregar sua grande surpresa, a sua grande reviravolta, mesmo que ela aconteça no meio do filme. E pra fechar, é óbvio que vale ressaltar que é um filme fruto do seu tempo. Então, por mais que ele trate de questões contemporâneas, como é o caso do feminicídio, é sobre um olhar que não tá nem perto de ser o olhar que a gente tem hoje. Então algumas questões podem sim vir a incomodar, como me incomodaram. A relação do detetive com a Laura, por exemplo, não me pegou tão bem, não bateu tão bem comigo. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo se você já conhecia ou não o filme Laura. Vamos discutir, vamos conversar. Aproveita, curte esse vídeo aqui e se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre que eu postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. Também compartilhe com seus amigos para que meu canal chegue a mais pessoas. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!